Ninguém precisa temer a exegese a não ser o preguiçoso negligente. O renomado Osborne disse que há um significado original no texto das Sagradas Escrituras e de que forma isso pode influenciar as nossas pregações. Há itens de preparação fundamentais que o estudante ele deve considerar antes de estar pronto para poder praticar uma boa exegese. Patrick, o que seria a exegese? A exegese é uma ciência que estuda o texto, ao contrário da hermenêutica, que é uma ciência que interpreta o texto. O renomado John de Grasme faz uma citação dizendo que a exegese bíblica não é um esporte para espectadores. Isso mostra a relevância e a responsabilidade que um bom pregador precisa ter com a palavra. Ora, os elementos característicos da exegese destacam as áreas que o exegeta precisa ter em comum. A primeira função de um bom exegeta e um bom hermeneuta é que ele precisa ter em mente que ele deve compartilhar o texto. Ora, Grasme disse que ele deve compartilhar a língua dentro do seu gênero literário. Não obstante, um bom exegeta deve compartilhar a história como, por exemplo, pano de fundo histórico-cultural. Além do mais, ele deve compartilhar os conceitos, contextos e a sua própria cosmovisão. Não obstante, existem vários métodos de interpretação e nós iremos elucidar uns deles aqui agora. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o método alegórico, onde o intérprete que se vale desse método, ele encontra a passagem em um significado não pretendido pelo autor. Ora, existe o método mitológico. O intérprete que usa esse método, ele remove o verdadeiro aspecto genuinamente histórico e favorece mito transmissores de alguma lição espiritual importante. Patrick, tem mais algum método? Tem. Existe também um método isolado. No estudo do método texto isolado, o intérprete que emprega esse método, ele trata a escritura como uma coleção de versículos isolados. Além do mais, também tem o método dogmático, onde o intérprete que se utiliza desse método, ele formula sua crença e então procura na escritura apoio para ela. Esse método ele é usado muitas vezes como um método de texto isolado, por empregar a evidência de textos retirados do seu próprio contexto para poder sustentar certos dogmas. E não menos importante, tem também o método do texto puramente histórico, que para John Don Krasnick, o intérprete que segue esse método, ele trata a Bíblia simplesmente como uma história, tentando elucidar o interesse com pouco ou nenhum propósito de aplicação espiritual. E um método muito famoso é o método literal ao extremo, onde o intérprete que emprega esse método, ele nega ou negligencia o uso de uma linguagem figurada ou escrita. E eu não poderia deixar de fora o método de interpretação gramático histórico contextual, que é um método que busca o significado de um trecho da escritura segundo as regras gramaticais e também da forma literária, mostrando os fatos da história e a estrutura do seu contexto. Esse método é considerado um dos melhores métodos pela existência das características que o intérprete deve compartilhar com o seu autor. A exegese é uma minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. Exegeomai, explicar, expor, interpretar e contar. Exegesis, narrativa, explicação, interpretação. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você estará nos ajudando com esse conteúdo. Forte abraço, Patrick Rodrigues.